Então, meus alunos, estamos começando a nossa aula de hoje, 22 de novembro, 10h10 da noite, tá? 10h09 da noite, 22 horas e 9 minutos. Tá? Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre poder constituinte, mais uma aula de constitucional, né? A aula anterior sobre constitucional foi uma aula pautada no direito positivado, aquilo que está escrito lá na Constituição Federal. Essa aula de hoje é uma aula mais teórica, como eu sempre falei para você, eu vou ficar mesclando, né? Aulas teóricas com aulas de texto que estão na Constituição para facilitar a compreensão de vocês. E a nossa aula de hoje é a aula sobre poder constituinte, tá? Após o final da aula, até mandarei essa apostila para vocês, tá bom? Tá? Então, professor, né, o que é o poder constituinte? Né? Simples, pessoal, bem teórico mesmo isso aqui, e essa teoria não tem de onde tirar. Tem que ser isso e isso mesmo para a sua prova, tá bom? Então, o poder constituinte, pessoal, é um poder de elaborar ou atualizar uma Constituição. Isso que é o poder constituinte de todos os países, questão de prova. Todos os países têm uma Constituição, tá? Ela pode ser uma Constituição que está escrita ou não está escrita, mas todo país tem uma Constituição. A partir do momento que um país tem uma regra sobre o seu poder, como serão seus órgãos, sua estrutura, isso a gente chama de Constituição, estando ou não estando escrita, tá certo, pessoal? Então, todos os países têm uma Constituição. Então, isso, pessoal, que a gente chama de poder constituinte, vai ser o poder, né? E a palavrinha-chave já vai estar bem aqui, né? Vai ser o poder de criar, certo? Uma Constituição. Ou também, tá certo? O poder de reformar, de alterar uma Constituição. Então, a partir daí que a gente fala, né, que existe o poder constituinte, é isso, né? Todos os países terão poder constituinte, ou seja, o poder de criar ou alterar a sua Constituição. E a gente entende isso para a nossa prova logo de cara, tá certo? Como poder constituinte, tá bom, pessoal? Então a gente entende logo isso aqui de cara como poder constituinte. Como vocês vão fazer uma prova, tá certo? Então, quando a gente fala de prova, pessoal, então a minha estrutura tem que ser, como eu digo para vocês, voltada para a prova. Então, falou de poder constituinte, já tem que ter isso aqui na sua cabeça. É o poder de criar ou alterar uma Constituição. A isso nós chamamos de poder constituinte, palavra-chave que vocês vão encontrar em tudo quanto é prova, tá certo, pessoal? Tá? Quem cria essa ideia, né? O Abade, né? Emanuel, tá certo? Beleza? Ele vai lá e cria esse conceito de poder constituinte. E aí, o que acontece, pessoal? A gente tem o nosso esquema que está na tela, tá? Como está dividido esse poder constituinte? Eu já sei que esse poder constituinte vai ser o poder de criar ou alterar uma determinada Constituição, tá bom? Beleza? E aí, como ele está dividido, pessoal? Primeira ideia, tá? Que eu tenho o poder constituinte, que a gente vai chamar de poder constituinte originário, tá certo? Que a gente chama tecnicamente de poder constituinte o quê, pessoal? Originário. Tá aqui, ó. Ou seja, originário, pessoal, a origem, o primeiro, ou seja, é aquele, né, que vai ali criar a Constituição do país. Então, você já sabe que o poder constituinte originário, ou seja, o primeiro, tá? Ele vai ter essa força de criar uma Constituição. Então, a gente chama ele de poder constituinte o quê, pessoal? Originário. Então, os países, quando criam, né, a sua Constituição, essas Constituições foram feitas pelo poder constituinte originário, tá bom, pessoal? E, logo em seguida, aí vem o aprofundamento de prova, né? Quando a prova quer te apertar, eu sempre digo, né? Às vezes a prova, né? Ela te aperta sem você perceber, tá? Eles podem chamar de poder constituinte histórico ou pode chamar de poder constituinte revolucionário, tá? E aí, pessoal, vamos atentar para isso. As provas estão cada dia mais complexas, não é isso? Então, eu sei que poder constituinte cria a Constituição, poder constituinte originário, mas eu tenho que ter carta na manga, tá certo? Eles podem chamar de poder constituinte originário histórico ou poder constituinte originário revolucionário, tá? Quando eu falo do poder constituinte histórico, pessoal, o que é isso? Para nunca mais esquecer, tá? Tá aqui, ó, para vocês façam essa interligação. É a primeira Constituição daquele país.
O poder constituinte histórico é aquela primeira constituição daquele país. Vamos supor que a gente criasse um país hoje. A primeira constituição desse país a gente chamaria de poder constituinte o quê, pessoal? Histórico. Não esqueçam disso. Vamos supor que a gente criasse aqui o nosso novo país, tá certo? Beleza? Essa primeira constituição desse novo país é chamado de poder constituinte histórico, tá bom? Já o poder constituinte revolucionário são as outras constituições que vão vir, tá certo? Após essa primeira, tá certo? Então, serão as outras constituições que surgirão, né, após essa primeira, tá bom, pessoal? Então, a gente vai chamar de poder constituinte revolucionário, né? Que são as outras constituições, né? Outras, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, né? Beleza, tá? Não vai ficar muito legal, mas dá para entender que são as outras constituições que forem criadas, né? A gente vai chamar de poder constituinte o quê, pessoal? Revolucionário, tá bom? Então, por exemplo, o Brasil, né, que virou um país, né, independente, tá certo? Em 1800, se vocês que lembram bem de história, 1822, tá certo? Foi proclamada, né, a independência do Brasil, o país se torna independente. E qual foi a primeira Constituição do Brasil? Foi uma Constituição de 1824. Ou seja, então aquilo ali foi feito pelo poder constituinte originário histórico. Foi a primeira Constituição que foi feita no Brasil, tá bom? Depois tivemos outras constituições, como, por exemplo, várias outras, até chegar na de 1988, tá certo? Ou seja, as outras constituições, tá certo? A gente chama ela de o quê, pessoal? Poder constituinte originário revolucionário. Pessoal, isso aqui é quando o cara quer tirar o teu fígado, e aí você já mata a questão da sua prova já olhando o próprio desenho, que você não esquece jamais, tá certo? O que eles podem perguntar, tá bom? Beleza, então já sei aí que temos esse poder constituinte aqui, né? Chamado ou histórico ou revolucionário, entendendo como ele é, tá certo? Entendendo como ele é, tá bom, pessoal? Beleza, entendendo como ele é. Caveira da Vitória aí, como, né, o nosso colega já colocou, né? Pergunta ali para quando ele quer tirar, separar o joio do trigo, tá? Beleza? E aí vocês já estão aí numa etapa maior, né, melhorada, tá certo? Mais aprofundada. Então isso aí você já tem que começar a entender a partir de agora, tá bom? E aí vem o poder constituinte derivado, tá certo? O que é o poder constituinte derivado? Derivado que veio depois, tá certo? O poder constituinte que veio depois, tá? E esse poder constituinte derivado, ele vai ser o poder constituinte reformador, tá certo? Ou poder constituinte decorrente, ou poder constituinte revisor. O que seria esse poder? Ou seja, vem depois, tá certo? Ou seja, o poder constituinte originário criou a Constituição e depois as alterações da Constituição são feitas pelo poder constituinte derivado, tá certo? E aí a gente vem aqui, ó. Poder constituinte pode ser o quê, pessoal? Poder constituinte originário. Ou seja, tá certo? O que é o poder constituinte originário? Você já sabe através do desenho. Vamos ver em forma de texto agora. Ele elabora a nova Constituição, ou seja, ele cria a Constituição do país. Beleza? Ele pode ser o quê, pessoal? Histórico ou revolucionário. Histórico, nosso esquema é lá de cima. Histórico é a primeira Constituição, tá aqui, a primeira vez. O seu primeiro namorado, ele é histórico. Tá certo, pessoal? Beleza? E aí, a partir dali, as outras constituições que são feitas naquele país, elas vão ser chamadas o quê, pessoal? Revolucionário, tá certo? Ou seja, as outras constituições são poder constituinte o quê, pessoal? Né? Revolucionário, tá bom? Então, não podemos esquecer desse detalhe para a nossa prova, tá bom? Beleza? E aí, eu falei que depois, pessoal, tem o poder constituinte derivado, tá certo? O que é o poder constituinte derivado? Tá aqui, ó. Poder constituinte derivado. Professor, o que é? Tá? Já o poder constituinte derivado é o que vai reformar a Constituição do país, tá certo? É o que vai reformar
a Constituição do país, tá bom, pessoal? Então, o poder constituinte originário cria a Constituição, tá? Já o poder constituinte derivado altera a Constituição. Então, tá aqui o nosso esquema para você não esquecer jamais. Tá aqui, ó. O originário cria e o derivado, em tese, altera a Constituição, tá bom? Beleza. Então, vamos aqui para o nosso esquema, né? Tranquilão? Então, vamos lá aqui, ó. Poder constituinte derivado reformador. Tá aqui, ó. Palavra-chave, reformador. Olha só o que ele faz. Ele altera a Constituição do país. Palavra da salvação já aqui marcada, ó. Ele altera a Constituição do país, para você nunca mais esquecer. Então, essas emendas constitucionais que são feitas hoje na nossa Constituição é feito pelo poder constituinte derivado reformador, tá certo? Beleza? Tranquilão? Só que lá em cima eu falei que tem o poder constituinte decorrente, tá? Professor, e o que faz o poder constituinte derivado decorrente? Tá aqui, ó. Poder constituinte derivado decorrente. Já o poder constituinte derivado decorrente, tá certo? Ele vai criar a Constituição do Estado. Ele cria a Constituição do Estado. Tá aqui, ó. Palavra da salvação, cria a Constituição do Estado, tá certo? Por exemplo, tá? Exemplo, o que criou a Constituição do Estado do Amazonas, né? Constituição do Estado do Amazonas. Quem fez a Constituição do Estado do Amazonas é o poder constituinte derivado decorrente, tá bom, pessoal? Professor, ainda consegue facilitar mais minha vida? Consigo, pessoal. Consigo aqui facilitar mais ainda a sua vida. Então, vamos lá. Poder constituinte originário, tá? Cria, tá aqui, ó, para você, tudo para você passar. Cria a Constituição do país, tá certo? Aí depois vem o que mais? Poder constituinte, tá? Derivado. Só que o derivado, vocês viram o quê, pessoal? Que ele pode ser o quê? Reformador. Esse reformador altera a Constituição do país, tá certo? E o decorrente, tá? O que o decorrente faz? Cria a Constituição, tá aqui, ó, do Estado membro. Pronto. Você tem forma de esquema, forma de texto e aqui uma linguagem mais direta para você não se confundir lá na hora da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então você já mata aqui do jeito que você tiver que entender a questão. Tá aqui todas as formas para você conseguir entender a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Então tá aqui para você nunca mais esquecer. Então eu vou colocar aqui, ó, A, para você não esquecer, beleza? Poder constituinte derivado B, para você não esquecer, tá? E aqui, reformador B1, tá certo? Tudo para você conseguir entender aqui como isso funciona. E o decorrente B2, tá certo? Para vocês conseguirem entender ali em forma de esquema, em forma de planilha, em forma de tabela, tá? Você bate o olho e já consegue entender isso aqui para a sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, estamos aqui conseguindo nos entender, né, na nossa apostila. Tá aqui, ó. Vamos lá. Poder constituinte, tá? Poder constituinte. Titular, questão clássica da nossa prova. Quem é o titular do poder constituinte, tá? Titular do poder constituinte é o povo. Tá aqui, ó, pessoal. Não pode esquecer titularidade, é o povo, né? Beleza? Tá aqui, questão da nossa prova. O titular do poder constituinte é o povo. Então, não podemos esquecer disso aqui lá para a nossa prova, o esquema também já montado aqui, tá certo? Então, eu já sei que o titular do poder constituinte é o povo, tá bom? Tranquilão? Bora lá continuar, tá certo? Beleza? Bora lá continuar, tá certo? E aí, pessoal, ele vai continuar bem aqui, ó, tá? Poder constituinte, tá? Derivado, revisor, como eu já falei para vocês, tá? Bora voltar aqui, tá? Tá? Bem aqui, ó.
que eu quero que vocês entendam isso aqui já logo de cara, tá? Aqui, ó, titular o povo, tá? Como eu já coloquei aqui, tá certo? E faltou só, para vocês não errarem lá na sua prova, tá? Que é a questão do exercício, tá certo? Exercício. Então, agora aqui, continuar aqui com a questão do exercício, né? Quem exerce, né? Exercício, tá? Desse poder constituinte, tá? Exercício, tá certo? O exercício, tá certo? Tá? É a Assembleia, tá? Constituinte, tá? Assembleia Constituinte. Porque o povo não vai lá escrever a Constituição, ele é o titular, mas ele vai colocar representantes para escrever a Constituição, tá? Então, o exercício, né, se dará por meio de uma Assembleia Constituinte, tá? Professor, tem como colocar só numa planilha lá em cima para eu conseguir ver? Tá aqui a questão da prova marcada. Para eu ter uma visualização melhor, né? Tem, pessoal. Bora lá em cima, então. Então, vamos aqui, ó. Poder Constituinte originário, Poder Constituinte derivado. Então, vamos lá. Bem aqui, ó. Titular. Lembra que eu falei do titular? Titular, o povo, né? Tá aqui, ó. Já vai olhando para a tabela e já matando as questões da prova. Exercício, tá certo? Exercício, tá? Vai ser exercido, por exemplo, por uma Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte que vai escrever a Constituição. Pronto, pessoal, as questões da prova estão aqui, tá certo? Bem aqui logo de cara. Eu coloquei em forma de texto, tá certo? E coloquei em forma de esquema para você facilitar a tua visualização para matar a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Poder Constituinte é o que cria a Constituição. Poder Constituinte derivado é o que pode reformar a Constituição, alterar a Constituição daquele país, tá bom? Poder Constituinte derivado decorrente cria a Constituição do Estado-membro, tá? Titular do Poder Constituinte é o povo. Exercício, Assembleia Constituinte, tá bom, pessoal? Informação número 3, que eu preciso para a minha prova, o Poder Constituinte é permanente, pessoal, não esquece disso, tá? Poder Constituinte, ele é permanente. Por que eu estou dizendo isso? A prova vai falar o quê? Que foi criada a Constituição. Acabou o Poder Constituinte? Não, porque o Poder Constituinte é o quê, pessoal? Permanente. E você mata outra questão da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza, vamos lá? Me dê um feedback aí se está tudo ok? Tá? Vamos lá, me dê aí lá pelo chat ou pelo som, me diz aí se está tudo ok, tá certo? Para a gente conseguir entender esse detalhamento da prova, que não tem jeito, é pergunta de prova, nós vamos trabalhando, tá? Tranquilo? Então tá tudo ok, né? Todo mundo conseguindo compreender as questões da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, então você já sabe, né? Aqui sobre o Poder Constituinte. E aí vem as grandes pegadinhas de prova, tá certo? Qual é a grande pegadinha de prova, tá certo? Tá? Então você já sabe, Poder Constituinte originário cria a Constituição do país, Poder Constituinte derivado decorrente cria a Constituição do Estado, tá certo? Poder Constituinte derivado decorrente cria a Constituição do Estado, tá bom? Beleza. Professor, o município tem lei orgânica, não tem? Tem. Então, bora para o Caveirão da Vitória, bem aqui, ó. Vocês todos que são estudiosos sabem que o município tem lei orgânica, né? O município tem a lei orgânica, artigo 24 lá da Constituição Federal, tá certo? Desculpa, 29 da Constituição Federal, vai dizer que o município é regido por uma lei orgânica. Detalhe de prova, lembrar na prova, tá? Na prova. Município não tem poder constituinte. Município não tem poder constituinte, não tem poder constituinte, tá? Não esqueçam disso, tá? Poder constituinte originário cria a Constituição do país. Poder constituinte derivado decorrente cria a Constituição do Estado-membro. E o município não tem poder constituinte. Se a prova falar que o município tem poder constituinte, é pegadinha, tá? O município tem uma lei orgânica, segundo o artigo 29,
mas município não tem poder constituinte, é questão da prova que você não vai se perder jamais, tá bom, pessoal? Então, outro detalhe super importante aqui para a nossa prova, montando todo o nosso esquema, tá certo? Para acertar a questão da prova, né? O auxiliar hoje está de folga, né? Beleza? Hoje é segunda-feira, o meu auxiliar pediu folga, né? Que é o Eduardo, né? Hoje o Eduardo pediu folga, tá certo? E aí, né, ele não está hoje no nosso vídeo, no nosso estúdio, tá bom? Certo? Né, ele falou que hoje era o dia da folga dele, tá? Perfeito, tremenda segunda-feira, ele já pediu folga, tá bom? Tranquilão, pessoal? Então, conseguimos entender esses questionamentos aqui da nossa prova, iniciais aqui da nossa prova. Vamos prosseguir, né? Beleza? Vamos prosseguir aqui, entendendo todos, né, os detalhes da nossa prova, tá bom? Beleza? Você já está montando aqui, ó. Se você passear pela apostila, você já vai entendendo as perguntas da prova. Tá aqui, ó. Vamos lá, só para você conseguir ter uma visão geral. Tá aqui, ó. Começa com o poder constituinte, a tabelinha, como funciona, tá? Ou a pergunta da prova, né? Titular, exercício e que ele é permanente. Poder constituinte originário cria a Constituição do país. Poder constituinte derivado, né? Pode ser reformador ou decorrente, né? O reformador reforma, altera a Constituição do país. O decorrente cria a Constituição do Estado-membro. O município não tem poder constituinte, tá bom? Então, você já vai matando a sua questão já da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos continuando aqui, tá? Então, pessoal, tá? Já conseguimos aqui compreender. Vamos para o outro detalhe aqui sobre o poder constituinte, né? Tá? Beleza? Então, as características, tá certo? Isso aqui é super importante para a nossa prova. Características do poder constituinte. Pessoal, poder constituinte originário foi o poder constituinte que criou a Constituição do país, né? Beleza? Então, a primeira característica dele é que ele é inicial, tá certo? Ou seja, ele cria uma nova ordem jurídica. A partir dali, tudo, quando surge uma nova Constituição, vai ter que obedecer essa nova Constituição. Então, ele dá origem, ele inaugura uma nova ordem jurídica, tá certo? Então, ele inaugura uma nova ordem jurídica, tá? Então, pessoal, vamos sempre lembrar disso para a nossa prova, tá? Ele é também igual a TIM, ilimitado, tá certo? Beleza? Ou seja, ele não está submetido a nenhuma regra anterior. Pode, olha só, se ele é ilimitado, pode criar novas instituições, tá aqui, ó, instituições, tá certo? Pode criar novos órgãos, tá aqui, ó, beleza? Porque ele é o que, pessoal? Ilimitado, tá? Beleza? Novos órgãos, pode criar novos direitos, como também, pessoal, pode extinguir direitos, tá? Como pode também extinguir direito, ele pode fazer tudo, porque ele é o quê, pessoal? Igual a TIM, ilimitado, tá certo, pessoal? Então, vamos lembrar disso para a nossa prova, que isso aqui é super importante, seja para a OAB, seja para concursos, tá certo? Esse poder constituinte, ele é ilimitado. Professor, então, quer dizer que pode extinguir a Polícia Federal? Pode. Pode extinguir órgãos? Pode. Pode criar novos órgãos? Pode. Pode criar pena de morte? Pode, pessoal, porque ele é o quê, pessoal? Ilimitado, tá certo, pessoal? Beleza? Só que aqui, pessoal, não vê isso com muita felicidade, não. Ah, tô feliz porque pode criar tudo. Olha só o detalhe da prova, pessoal. Não existe direito adquirido perante, tá aqui, ó, uma nova Constituição. Tá aqui, ó. Não existe direito adquirido perante uma nova Constituição. Então, não fica muito feliz. Se você é funcionário público e com uma nova Constituição extinguir o órgão e dizer que você vai para cá sem receber nada, é isso que vai acontecer. Porque ele não existe direito adquirido perante uma nova Constituição. Se falar que a partir de amanhã, com a nova Constituição, não precisará mais dos advogados, acabou, pessoal. Você não vai mais exercer a advocacia. Se a partir da nova Constituição falar que não vai ter mais concurso para cargos públicos, acabou, né? Você não vai mais estar aqui estudando, porque não vai ter mais concurso público para novos cargos públicos. Por quê, pessoal?
não existe essa possibilidade de alegação de direito adquirido perante uma nova Constituição, tá bom, pessoal? Porque ela é o quê, pessoal? O poder constituinte originário, ele é ilimitado, tá certo, pessoal? Cara, professor, estou me matando estudando para concurso público para fazer a OAB. Se amanhã surgir uma nova Constituição dizendo que não vai ter mais advogados, que as pessoas podem peticionar sem precisar de advogado, que quem exerce cargo público volta para casa, eu não tenho direito adquirido? Não, não tem, pessoal. Não existe direito adquirido perante uma nova Constituição, porque o poder constituinte originário é o quê, pessoal? Ilimitado, tá bom, pessoal? E também, pessoal, ele é incondicionado. Tá? Ele é incondicionado, numa linguagem bem simples, né? Não está submetido, tá aqui, ó, submetido a nenhuma regra anterior, tá certo? Porque ele é incondicionado, tá certo, pessoal? Beleza? Ele não está submetido a nenhuma regra anterior, tá bom, pessoal? Beleza? Ele é autônomo, tá certo? Ele é autônomo, tá certo? E também, outra questão que está caindo na nossa prova, tá? O poder constituinte originário, ele é pré-jurídico. Ele é pré-jurídico. Ou seja, ele antecede a qualquer ordem jurídica, ou também chamado de político. Ele é um poder político, tá certo? Ou seja, a classe política vai decidir o que vai ser a nova Constituição, tá certo? Isso aqui, pessoal, luz amarela aqui, tá caindo direto na nossa prova. Então, você já sabe que o poder constituinte originário, primeiro, que faz a Constituição do país, ele é inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo e pré-jurídico, ou também chamado de político, tá certo? Então, né, a classe política daquele momento é que vai decidir como vai ser a nova Constituição, tá bom, pessoal? Beleza, vamos lá, me dá um feedback, me diz aí se estão conseguindo compreender essas características do poder constituinte originário. Questão boa para a prova, e não só boa para a prova objetiva, em prova discursiva, quando pede constitucional, pessoal, eles amam pedir sobre o poder constituinte, porque você tem muita coisa para discorrer, né? Para fazer narrativas aqui sobre o poder constituinte, tá bom, pessoal? Beleza, tá certo? Ok. E aí depois vem o poder constituinte, o quê, pessoal? Derivado, né? Poder constituinte derivado, tá aqui, ó. Poder constituinte derivado, né? O que a gente vai trabalhar agora. Tá aqui, ó. Vamos lá para o nosso esquema. O pai, que é o poder constituinte originário, e o filho, que é o poder constituinte o quê, pessoal? Derivado. Ou seja, esse poder constituinte derivado já tem que obedecer regras, que ele veio depois, ele é criado, ele é como se fosse o filho. Aí tem que obedecer o quê, pessoal? Regras. Então, tá aqui, ó. Então, por isso que vem as características do poder constituinte derivado, tá certo? Quais são as características marcantes? Ele é subordinado e condicionado, pessoal. Ou seja, ele é subordinado, ele está abaixo. Então, ele vai obedecer regras, tá certo? Ele vai obedecer regras, tá bom, pessoal? Beleza. Existe quórum para aprovação de uma lei orgânica? Existe 2/3 da Câmara dos Vereadores para aprovação de uma lei orgânica municipal, tá? Tranquilão, pessoal? Então, o poder constituinte originário, ele é subordinado e condicionado, tá certo, pessoal? Então, ele está subordinado, né, àquilo que está na Constituição. Então, né, os nossos parlamentares, eles estão subordinados àquilo que está na nossa Constituição Federal. Aquilo que diz a nossa Constituição, eles estão subordinados a isso, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, não vamos esquecer disso jamais, tá? E também é condicionado, ou seja, obedece regras, tá? Beleza? Então, tá aqui o manifesta de acordo com o pré-estabelecido. Uma linguagem bem simples, ele obedece regras da Constituição Federal de 88. Então, ele é condicionado, ele obedece às regras que já estão na própria Constituição. Tá bom, pessoal? Por isso que a gente diz que ele é o quê, pessoal? Subordinado e condicionado, tá bom? Então, vamos lá, sem anotar nada, só olhando para a filmagem, para a filmadora. Bora entender isso aqui, pessoal. Vamos lá, tá? A nossa Constituição fala o quê?
que é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tá bom, pessoal? É vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, tá bom, pessoal? Beleza, é vedada a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E aí, os nossos parlamentares, tá certo? Que vão alterar a Constituição no exercício do poder constituinte derivado, vai lá, começa a fazer o espetáculo. Eu sempre digo espetáculo. Aí lá apresenta emenda para a criação de pena de morte para corrupção, criação de pena de morte para crimes hediondos, criação de pena de morte para pedofilia. Pessoal, sabe o que é isso? Balela. Eles sabem que não passa, porque a Constituição já diz que não pode ter pena de morte, a não ser para crimes de guerra. Tá certo? Então, o cara fez isso de balela, para chamar atenção, para ganhar curtidores, para ganhar seguidores, para ganhar likes, e ele sabe que não passa, tá certo? Porque o poder constituinte, ele faz parte do poder constituinte derivado, e ele é subordinado, ele está abaixo da Constituição e é condicionado. Tem que obedecer às regras que estão na Constituição. Então, quando ele cria uma situação dessa, pessoal, ele simplesmente sabe que não passa nem pela Comissão de Constituição e Justiça, ele só faz isso para ganhar o quê, pessoal? Matéria de jornal, like, curtida, seguidores, tá certo? Simplesmente isso, nenhum compromisso com a sociedade o cara tem, porque tá gastando nosso dinheiro, tá? Porque ele é pago com o nosso dinheiro, usa a estrutura do nosso dinheiro para ficar criando uma PEC, uma emenda constitucional, que ele sabe que não passa nem na Comissão de Constituição e Justiça, tá bom, pessoal? Então, essa a realidade nua e crua do poder constituinte derivado que a gente tem que saber e tem que conhecer para a nossa prova, tá bom? Beleza, pessoal? Então, por quê? Porque o poder constituinte derivado, que altera a Constituição, ele é o quê, pessoal? Subordinado. A Constituição tem que obedecer à Constituição. E ele é o quê, pessoal? Condicionado. Ele só pode fazer as regras de acordo com como já está escrito na Constituição Federal de 88. Tá bom, pessoal? Beleza, matamos mais uma questão aqui da nossa prova, já conseguindo compreender aqui, lá em cima, a nossa tabelinha. Tá aqui, ó. Vamos lá, de novo para o nosso esquema? Sempre a gente tem que voltar no esquema, pessoal, para ter uma visão geral, tá certo? Que aí a visão geral te mata, ajuda você a matar a questão da prova. Poder constituinte originário, cria a Constituição do país. Ele é o primeiro, tá certo? Né? Então, ele é inicial, ilimitado, incondicionado, político, tá certo? Beleza? Já o poder constituinte derivado é que vai alterar a Constituição. Já tem a Constituição, essa Constituição pode ter alterações. Não pode? Pode, tá? Só que aí ele obedece regras, ele obedece à própria Constituição. Então, ele é subordinado e condicionado. Pronto, pessoal, matou a questão da nossa prova, tá bom? Titular do poder constituinte, o povo, exercício Assembleia Constituinte. Fez a Constituição, acabou o poder constituinte? Não, pessoal, porque ele é permanente, tá bom, pessoal? Beleza? Poder constituinte reformador, é o que altera a Constituição do país, é o que altera a Constituição do país, tá? Por isso que a gente chama ele, né, de reformador, reformador, alterar, reforma, tá certo? Reforma a Constituição do país. Já o poder constituinte derivado decorrente, cria, tá aqui todo o esqueminha da nossa prova, cria a Constituição do Estado-membro. Pronto, pessoal. Mais um detalhe aqui para você não errar a questão da sua prova, tá? Beleza, então estamos aqui matando aqui todas as questões sobre o poder constituinte, tá bom? Tranquilão? Bora lá, então, conseguir entender? Então, o poder constituinte reformador, que vai reformar a Constituição, e como eu reformo a Constituição? Através das emendas constitucionais, tá certo? A forma que eu tenho para fazer algumas alterações na nossa Constituição, são as emendas constitucionais, tá certo, pessoal? Então, é isso, tá? Eu altero a Constituição do nosso país, a Constituição de 88, eu faço modificações nela através de uma emenda constitucionais, tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó, as emendas, tá aqui, são instrumentos do processo legislativo para fazer alteração da Constituição Federal, tá bom? Beleza, então vamos lá entender isso aqui lá na nossa prova. Professor, você ainda não falou do poder constituinte derivado revisor, tá? Não falei ainda não, tá certo? Vou falar agora, que eu não queria confundir a cabeça de vocês. Eu tenho também o poder constituinte derivado, questão da nossa prova clássica,
tá? Poder constituinte derivado revisor. Aqui, ó, olha os detalhes sendo marcados para na hora que fazer a revisão, você já olhar para a questão e já saber o que ele está perguntando. Então, poder constituinte reformador, lembra lá? Poder constituinte derivado decorrente e agora poder constituinte derivado revisor, tá? Professor, coloca um esquema desenhado para mim? Bora lá, sim, bora desenhar, sem nenhum problema, tá certo? Poder constituinte derivado, vamos lá. Reformador, tá aqui, ó, beleza? De reforma, tá? Que ele altera a Constituição do país através das emendas constitucionais, tá certo? Poder constituinte derivado decorrente, vocês já aprenderam, ele cria a Constituição do Estado membro. E o último que eu não tinha falado, poder constituinte derivado revisor, tá certo? Ou seja, esse poder constituinte derivado revisor, ele fez uma revisão da Constituição do país, tá bom? Mas bora entender isso? Beleza? Bora fazer a compreensão disso aqui para a nossa prova. O que seria esse poder constituinte derivado revisor, tá? Beleza? O reformador, vocês já aprenderam? Altera a Constituição do país através das emendas constitucionais. Decorrente, cria a Constituição dos Estados membros. Professor, e esse tal de poder constituinte derivado revisor, tá? Bora aqui, né, entender isso aqui para a nossa prova. Entender esse carinha aqui, né, que é o poder constituinte derivado revisor. Tá bem aqui, ó, beleza? Tranquilão? Tá? Bora entender quem é esse carinha aqui do poder constituinte derivado revisor, tá? Bora lá. Sem anotar nada, só olhando para o vídeo, bora conversar, tá certo? Beleza? Bora lá conversar. Pessoal, chegou o ano de 1988, tá certo? E aí, em 1988, o Brasil cria, né, depois de um trabalho longo, uma nova Constituição. A Constituição de 88, tá certo? Que foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, tá certo? Então, o país passou a ter uma nova Constituição, tá? E aí, nessa Constituição, o que dizia? Quando completar um ano, droga nenhuma, tá? Vamos lá. Quando completar 5 anos, tá certo? É que meu assistente não tá aqui, por isso que eu errei, tá bom? Beleza? Quando completar 5 anos, olha aqui, ó, para você olhar e lembrar, tá? Quando completar 5 anos, a Constituição que foi criada pode sofrer uma revisão. Só isso, pessoal. A Constituição foi criada em 88, aí o desenho para você matar a questão da prova. A Constituição foi criada em 88, tá certo? E aí, essa Constituição de 88 já dizia lá no seu texto, daqui a 5 anos, vamos parar e fazer uma revisão da Constituição, vamos revisar aqueles pontos que precisa ser revisado. Isso aconteceu. Passou 88, aí veio 89, 90, 91, 92, 93, e aí em 93 foi feita uma revisão da Constituição, tá bom? Professor, e agora? Pode ter uma revisão de novo? Não, pessoal. A revisão foi só naquele momento. Agora não pode mais. O que tinha que revisar, revisou nesse período aqui, ó, de 5 anos. Agora não tem mais revisão. Se quiser fazer qualquer alteração da Constituição, somente através do poder constituinte derivado reformador, que vai alterar a Constituição através de emendas constitucionais, tá? Então, beleza? O poder constituinte derivado reformador, revisor, se manifestou em 1993, 5 anos após a criação da Constituição, e agora já não pode mais se manifestar. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, né, lembra disso lá na nossa prova, que você mata a sua questão de prova, tá certo? Beleza, então vamos lembrar aqui, ó, o revisor. Aqui, ó, volta aqui agora no texto, pessoal. Lembra, você tem aqui mapa mental na tua apostila, você tem texto na tua apostila, você tem esquema na apostila para conseguir entender, tá certo? Como são as questões da sua prova, tá bom, pessoal? Então, tá aqui a historinha que eu contei ainda há pouco. Poder constituinte, tá certo? De revisão. Tá aqui, ó. Por isso que eu falo, pessoal, estudo é paciência.
Estudo é tempo. A aprovação depende disso aqui, ó, da gente ter muita técnica para ser aprovado. O desgraçado que tenta botar na cabeça de vocês que estudar 1 hora faz o aluno passar, pessoal, está mentindo, é um mentiroso. Então não caiam mais nessa história. Vocês estão vendo o quanto tempo a gente gasta para conseguir entender as questões técnicas e boas da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, então tá aqui, ó. Surgiu a Constituição lá em 1988, tá aqui, ó. Surgiu a nossa Constituição em 1988, tá certo? E aí, lá depois de 1988, tá aqui, ó, possibilitou uma revisão que tinha que ser feita ali, né, em 5 anos, né, no prazo quinquenal, ou seja, de 5 anos. E tudo isso aconteceu lá no ano de 1993, quando fez os 5 anos, né, da Constituição. Aí o Poder Constituinte revisou a Constituição ali da forma como teria que ser feita, tá bom, pessoal? E agora não pode ter mais, né, outra revisão. Eu só posso mudar a Constituição através da emenda constitucional, só que a emenda constitucional é feita pelo Poder Constituinte Derivado Reformador, tá? Beleza? Poder Constituinte Derivado Reformador. Tá aqui, ó. Revisou, já era. Fez o que tinha que fazer lá no passado. Agora já não pode fazer mais nada. Só quem pode alterar a Constituição é o Poder Constituinte Derivado Reformador e o faz por meio de emendas constitucionais, tá bom? Pronto, aqui todo o esquema para você não errar a sua questão da prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tudo ali prontinho para você não errar a questão da sua prova, tá? Tranquilão, vamos continuar, tá certo? Beleza? Vamos continuar, tá? Então tá aqui, ó. Todo o texto, ó. A revisão. Professor, cara, tá todo o detalhe. Tá, todo o detalhe aqui, ó. Pra você não perder tempo. Lembra que eu falei, pessoal? Você não tem tempo de ler livro mais. A prova é em março, a prova é em fevereiro. Tem que ir em cima desses tópicos que estão da questão da prova. Já tá pronto aqui, ó. A revisão constitucional, aqui, ó, será realizada após 5 anos, tá certo? Contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, tá certo? Pela maioria absoluta, não quero isso aqui de amarelo, tá certo? Quero isso aqui de verde, tá? Pelos votos da maioria dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral, tá? E aí, lá em 93 fizeram isso, pronto, revisaram o que tinha que revisar. Entendemos agora, pessoal? Beleza? Alguma dúvida nessa parte? Me digam aí, tá? Vamos lá, lá no chat, me diz aí, tá certo? Se tá tudo ok, se estão compreendendo essa parte da nossa prova, tá? Eulália, você está compreendendo? Eulália ele tirou o som dela. Oi, professor. Tá compreendendo? Tranquilão? Felipe levantou a mão. E aí, Felipe, tudo ok? Tá certo? Deu uma travada o meu. Ah, deu uma travada? Tranquilão. Não, estava Foi. só falando ali do Poder Constituinte. Tá bom, pessoal? Beleza? Tentar arrumar aqui. Tranquilão? Tranquilão, né? Tá. Beleza, né? Professor. Ok, né? Grace já deu ok, Márcio ok, tá certo? O Felipe, tá boa a internet lá de Borba hoje? Cidade de Borba aí também nos acompanhando, certo? Tá ok. Muito boa a internet hoje, tá? Graças a Deus, né? A internet está muito legal, né? Graças a Deus. Beleza? Se preparem aí, né? Que vocês vão ter concorrente de outras cidades também, né? Nós vamos montar polos em outras cidades, tá certo? E tem cidades que a internet está muito boa, vai dar para fazer uma transmissão legal, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza? O que nós vamos fazer agora? Tá? Dito isso, vocês compreenderam a questão da prova, vamos para os limites do poder constituinte. Limite do poder constituinte. Qual o poder constituinte que tem limite? O derivado. Então, limite do poder constituinte derivado, tá certo? Beleza? O poder constituinte derivado, pessoal, tem limite. Lembra que eu falei para vocês? Os nossos parlamentares têm limite, eles não podem fazer tudo, não. Tá certo? Então, vamos aprender isso. Quais são os limites desses carinha? Tá certo? Bora lá aprender isso para a nossa prova, né? Aprender Luana Abreu, tá certo? Luana, esqueceu alguma coisa? Não, Luana? Tá certo? Então, vamos lá para os limites desse poder constituinte, tá bom, pessoal? Então, beleza? O que é o limite, né? Numa linguagem bem simples, é o não. É igual como você fala para o teu filho.
teu filho vai fazer alguma coisa, você cria as regras. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode mudar isso, você não pode mudar aquilo do lugar. Não é assim, pessoal? É o limite. O poder constituinte, tá certo? O poder constituinte derivado tem limites. Os nossos parlamentares têm limites do que eles podem fazer. Eles não podem fazer tudo lá na nossa Constituição, tá bom? Beleza? Luana está em Santo Antônio, tá certo? Beleza? Tranquilão? Luana, Tudo não se certo. preocupe se você tiver algum problema de gravação, tá certo? Se você não tiver algum problema, né, de gravação, vou te mandar, né, a gravação, tá certo? Poder constituir derivado decorrente, palavra-chave. Lembra das palavras? Poder constituinte derivado decorrente. Olha no chat. Decorrente. Tá? O que ele faz? Cria a Constituição do Estado, como, por exemplo, a Constituição do Estado do Amazonas, tá bom? E aí, pessoal, esses poderes constituintes têm limites, derivado tem limite, pessoal. Ele não faz o que quer, não. E aí vamos aprender isso. Ah, e o poder constituinte originário? Não, pessoal, o poder constituinte originário nós já aprendemos. O poder constituinte originário é igual a TIM, ilimitado. Tá certo? Quem tem limite é o poder constituinte derivado, porque o poder constituinte originário ele é ilimitado, tá certo, pessoal? Então vamos lá saber quais são os limites do poder constituinte derivado, tá bom, pessoal? Os limites do poder constituinte derivado, tá bom? Só que aí, pessoal, para não misturar o cérebro de vocês com essa matéria que nós acabamos de ver, o que nós vamos fazer? São 11h57 da noite, né? 11 não, desculpa, 11 não, tá? São 10h57, 11 horas quase, né? E aí, o que nós vamos fazer? Como eu vou falar agora dos limites, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar aquela pausa técnica de 5 minutos que eu preciso fazer, tá certo? E a gente volta em 5 minutos, tá? Para não confundir a cabeça de vocês, só para falar disso aqui, ó. Só para falar disso aqui, ó. Dos limites do poder constituinte derivado. Tá aqui, ó. É disso aqui que eu quero falar, desse limite, que é questão clássica de prova. Tá bom, pessoal? Então, nossa pausa técnica agora de 5 minutos e a gente volta, tá certo? Daqui 5 minutinhos, tá bom? Tranquilão? Beleza, tá certo? Então, tá daqui a pouco. Só não vou sair da sala, vai continuar a mesma sala, vai continuar o mesmo link. A única coisa que eu vou fazer é tirar a filmadora e o som.
Então, vamos lá, alunos, tudo bem? Então, vamos voltar aqui, terminando nossa pausa técnica. Como eu disse para vocês, tem que ser rápida, né? Para a gente poder render nossos conteúdos, tá bom? Então, pessoal, tá? Como eu disse para vocês, né? Poder constituinte derivado, seja aquele que vem depois, né? Quando eu digo assim, foi criada a Constituição e a Constituição pode sofrer alterações. Isso é feito pelo poder constituinte derivado. Ou, né? Se cria ali, né? O poder constituinte derivado decorrente, criando ali também a Constituição dos Estados da Federação. E esses carinha, pessoal, têm limites. E qual o limite deles? A Constituição, tá aqui. Aqui a Constituição, então, eles têm o quê, pessoal? Limites, eles não podem fazer tudo. É como o nosso filho, tá certo? Né? Você chega lá e põe limite no filho, tá? Você é o poder constituinte originário e ele é o poder constituinte o quê, pessoal? Derivado. Então, esse poder constituinte derivado, pessoal, tá? Ele recebe não. Como assim não, professor? Você não pode alterar a Constituição em determinadas circunstâncias. Você não pode abolir as cláusulas pétreas, tá? Você não pode alterar a Constituição se não obedecer esse regramento. Você não pode, por exemplo, criar pena de morte, a não ser em caso de crime de guerra. Ou seja, tem os não, aquilo que não pode ser feito, tá bom? E aí vem a técnica da prova bem aqui, ó, tá? Esse poder constituinte, tá certo? Derivado, que tem limites, né? Ele vai ter limites do quê, pessoal? Explícitos. Professor, o que é um limite explícito? Pessoal, não esquece isso na prova, tá? É a palavra explícito, é o que nós vamos lembrar, que é mais bonitinha, tá? Mas explícito, pessoal, é aquilo que está escrito. Está escrito lá na Constituição Federal o que não pode ser feito, o que o poder constituinte derivado, certo? O poder constituinte derivado não pode fazer, está escrito lá na Constituição Federal. Então, aquilo que está escrito lá que ele não pode fazer, a gente chama para a nossa prova tecnicamente de explícito, tá certo? Beleza? Ou seja, não tem lá, quando você está discutindo com o teu melhor amigo, está explícito, está claro, está escrito. É isso, pessoal. Então, tem limites que estão explícitos, ou seja, estão escritos, tá certo? E quais são esses limites que estão escritos lá na nossa Constituição? O primeiro deles a gente vai chamar de quê, pessoal? Limites explícitos circunstância. Caracas, professor, vai chegar meia-noite, eu tenho que aprender esse... Vai, pessoal, você não quer ganhar 20 mil reais? Você não quer ganhar 30 mil reais? Você não quer passar na UAB e ganhar dinheiro com as suas causas? Tem que aprender isso aqui, pessoal, não tem jeito. O carinha lá que fala que é fácil passar, que você estudando em uma hora tu passa, tá mentindo, tá certo? Então, o que faz passar é isso aqui. Então, bora para isso aqui, que isso aqui que vai fazer você passar, tá bom? Então, limite explícitos circunstanciais. O que é isso, pessoal? Circunstâncias, tá certo? Ou seja, em certas circunstâncias, por isso é chamado de limites circunstanciais, porque em certas circunstâncias a Constituição não pode ser alterada. Tá aqui, ó. Em determinadas circunstâncias, a Constituição não pode se alterar. Por isso que são chamados de quê? Limites explícitos. Por que explícito? Porque está escrito lá na Constituição. E está escrito na Constituição o quê? Que em certas circunstâncias a Constituição não pode ser alterada. E que circunstâncias são essas que a Constituição não pode ser alterada? Está aqui, ó. Em caso de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Se o Brasil estiver passando por uma intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, ou seja, essas circunstâncias aqui, ó, se o Brasil estiver passando por essas circunstâncias, tá certo? A Constituição não pode ser alterada. Pessoal, é isso. Por isso que ele chama de limites explícito, que está escrito aqui na Constituição. Está aqui, ó. Professor, está escrito, é verdade, esse bilhete está aqui, ó. Está escrito no artigo 60, parágrafo 1º. A Constituição não pode ser emendada, ou seja, alterada, na vigência de intervenção federal, estado de defesa, estado de
sítio. Pessoal, aula para o aluno Juninho, aula da salvação, aula que o cara vai colocar lá no teatro na véspera da prova. A Constituição não pode ser emendada na intervenção federal, no estado de sítio, estado de defesa. Isso você sabe, toda a torcida do Flamengo. Tá certo, pessoal? Pergunta para você passar, que vai separar o joio do trigo, tá certo? Que vai separar o aluno do Juninho do aluno que está até agora, perto de meia-noite, bem antes do edital, assistindo aula. Tá? Essa aqui, ó. A Constituição, o poder constituinte derivado, ou seja, o poder de alterar a Constituição, o poder que altera a Constituição, sofre limites. Que limites são esses? Limites que estão escritos, ou seja, então são limites explícitos. Que limites explícitos são esses? Circunstanciais. O que quer dizer isso? Em certas circunstâncias, a Constituição não pode ser alterada. Quais são as circunstâncias? Intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Tá vendo, pessoal, a diferença? O aluno Juninho só vai saber esse finalzinho aqui, que ele vai memorizar a Constituição Federal. O professor lá da aula da salvação, que vai entrar com capacete, soltando fogos pelos olhos, só vai ensinar isso também, porque ele só vai ter tempo de fazer isso, tá certo? Que já vai estar em cima da prova. Você não! Aluno que está estudando antes, já sabe que o nome disso é limite ao poder constituinte. Limites explícitos circunstanciais. E aí você já sabe que nessa hora a Constituição não pode ser alterada durante essas circunstâncias. Tá bom, pessoal? Beleza, conseguimos entender agora, pessoal? E você mata a sua questão da prova. Você mata a sua questão da prova. Tá bom, pessoal? Que são limite circunstanciais. Em certas circunstâncias, a Constituição não pode ser alterada. Tá bom, pessoal? E você já gravou e já mata uma boa questão da prova. Quando cair isso lá na prova, deixa correr o veneno. Porque você acertou a questão da prova e seu adversário que não estudou conosco errou. Professor. Oi, pode falar? Quem vai perguntar? Quem vai perguntar? Vamos lá? Abre o som e pergunta. Deixa eu ver se a pessoa escreveu aqui no chat, tá? Tinha o microfone aberto, já está fechado, tá bom? Beleza, então vamos lá. Tranquilão, pessoal? Então não vamos esquecer disso jamais para a nossa prova, que é isso que cai numa prova boa, que é a prova que vocês vão fazer, tá bom? Beleza, vamos continuar. Aí eu tenho os limites materiais. Tá certo? Professor, o que é o limite material? Tá certo? Bora entender aqui o que é o limite material. Depois eu vou falar do implícito, tá? Ainda vamos chegar lá. Bora continuar só no explícito por enquanto, tá bom? Então, bora para o limite explícito material. Vamos lá, bora voltar aqui no nosso esquema. Aqui, ó. Limite explícito material. Limite explícito material. Pessoal, olha a pergunta que o aluno lá, tá certo? Beleza? Vamos pensar na pergunta lá do aluno da aula da salvação. Vamos lá. Sabe o que vai falar lá na aula da salvação? Tá? O professor vai entrar lá com um capacete de pirata na cabeça, soltando fogo pelos olhos para fazer graça. Tá certo? Beleza? Aí ele vai dizer assim, olha, a Constituição não pode ter as cláusulas pétreas abolidas. Pessoal, isso você sabe e toda a torcida do Flamengo, que as cláusulas pétreas não podem ser abolidas, tá certo? Agora, o que você sabe e que o aluno Juninho não sabe, tá certo? É isso aqui, ó, que isso é um limite explícito material. Ou seja, limite explícito material. Ou seja, o que é isso, limite explícito material? Tem certas matérias, por isso que ele chama de material. Tem matéria na Constituição que não pode ser abolida. É por isso que ele é chamado de material, né? São matérias, tá aqui, ó. Matérias, tá certo? Matérias que não podem ser abolidas. Tá aqui, ó. Que não podem ser abolidas. É isso, pessoal. Limite explícito material, tá? São matérias que não podem ser abolidas, tá? Beleza? Abolidas. Que matéria é essa que não pode ser abolida? Você já sabe, você é toda a torcida do Flamengo. As cláusulas
pétreas, tá? Só que aí você sabe o todo. O nome disso aí é limite explícito material. Limite explícito material. São matérias que não podem ser abolidas. O aluno juvenil só sabe isso. Não pode ser abolidas essas cláusulas pétreas. Só isso que ele sabe. Você não. Você já sabe que são limite explícito material. São matérias que não podem ser abolidas, tá, pessoal? São matérias que não podem ser abolidas, tá bom? Tranquilão? Beleza, tá aqui, ó. Olha só. Não pode ter matéria, olha aqui, ó. Parágrafo, tá aqui, ó. Artigo 6º, tá aqui, ó. Artigo 60, parágrafo 4º. Não pode ser objeto de deliberação proposta de emendas tendentes a abolir. Abolir o quê, pessoal? Abolir isso aqui, ó. As cláusulas pétreas. Está aqui, ó. As cláusulas pétreas. Que são o quê, pessoal? Vocês já aprenderam. Limites explícitos, tá? Limites explícitos materiais. Está lá no nosso esquema lá em cima, mas eu escrevi aqui para poder entender lá a questão da prova. E quais são as cláusulas pétreas? Está aqui, ó. Forma federativa de Estado. Quem assistiu a aula e já revisou, aprendeu que o Brasil é uma federação e essa federação é uma cláusula pétrea. Isso não pode ser abolido, tá bom? O voto direto, secreto, universal e periódico. Também outra cláusula pétrea, né? Outra... Entrou um negócio no meu olho, tá certo? Saiu. Vamos lá, tá? Beleza? Então, são limites explícitos materiais. O que mais, pessoal, também não pode ser abolido? A separação de poderes. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário, e isso sempre vai existir nesta Constituição. E qual a outra cláusula pétrea? Os direitos e garantias individuais, tá certo, pessoal? Então, você já sabe o quê? Você e todo aluno juninho, tá? Você e o aluno da salvação. As cláusulas pétreas não podem ser abolidas. Pronto, tá? Agora, o que você sabe e o aluno juninho não vai saber, tá certo? Que isso aí é um limite explícito material, tá certo? É um limite que está escrito lá na Constituição, por isso que é chamado de explícito, ou seja, uma matéria que não pode ser abolida, tá? E as matérias que não podem ser abolidas são as cláusulas pétreas. E quais são as cláusulas pétreas? Tá certo, pessoal? Beleza? Quais são as cláusulas pétreas? Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes e direitos e garantias individuais, tá bom? Então, tenho aqui a nota 1, tá certo? Os direitos e garantias individuais não podem ser abolidos, mas podem ser modificados, mas modificando no sentido de trazer mais direitos. Olha aí, ó. Eles não podem ser abolidos, mas podem ser modificados no sentido de trazer mais direitos individuais, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Então, os direitos, nota 2, direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas, tá? Que estão lá no artigo 5º, em outras partes da Constituição, tá bom, pessoal? O que mais que vocês vão lembrar? Questão de prova, olha aqui, pessoal, questão de prova, para deixar escorrer o veneno pelo canto da boca, tá certo? Para deixar escorrer mesmo o veneno pelo canto da boca, tá certo? Nota número 3. Nota 3, tá? Quais são as cláusulas pétreas? Escrevam aí, tá certo? Lá no chat, pode colar e escrever lá no chat. Quais são as cláusulas pétreas? Vamos lá? Quais são as cláusulas pétreas? Tá certo? Quais são as cláusulas pétreas? Vamos lá? Fácil. Só bora lá entender. Quais são as cláusulas pétreas? Está aqui, ó. Vou colar lá no chat agora. Tá certo? Vou colar lá no chat aqui quais são as cláusulas pétreas. Está aqui, ó. As cláusulas pétreas estão aqui, ó. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Aqui, ó. Beleza? Tá? Calma aí, que deu uma pane. Ctrl C, Ctrl V. Tá aqui, ó. São
4 cláusulas pétreas. Forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes e os direitos e garantias individuais. Professor, por que isso? Tá? Para você lembrar da nota técnica número 3, que eu vou colocar agora. Lembra que vocês já vão direto para as questões da prova? Qual é a nota técnica número 3? Tá? Não podem ser criadas outras cláusulas pétreas. Caracas, professor, esse cara cai, pessoal, direto, tá? Podem ser criados novos direitos individuais, mas cláusulas pétreas, que são aquelas 4, não podem ser criadas outras. Pronto, pessoal, mata a questão da boca, deixa escorrer o veneno pelo cantinho da boca quando cair na prova, tá certo? Que você matou a questão e o pessoal lá que não estudou a aula até essa hora, tá certo? Que não estudou até essa hora, perdeu a questão da prova e você acertou. Não podem ser criadas novas cláusulas pétreas, são essas 4 e ponto final, tá bom, pessoal? Beleza? Nota técnica número 4, para você não confundir. Nota técnica número 4. Podem ser criados mais direitos individuais. Aqui pode, pessoal, não tem nenhum problema. Podem ser criados novos direitos individuais. O que não pode ser criado são novas cláusulas pétreas, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Tá? Então, vamos lembrar, né? Lembrar disso aqui, pode ser criado mais direitos individuais, como, por exemplo, a celeridade processual, que era um direito que não existia, foi criado recentemente, tá certo? O direito de moradia foi um direito social que foi criado recentemente, ou seja, novos direitos foram criados, tá bom, pessoal? O que não pode ser criado são novas cláusulas pétreas, tá bom? E, por isso que eu falei para vocês, ó, nota técnica número 5, tá? É proibida, aqui, ó, é proibida a dupla revisão. Tá aqui, ó. Aqui, não se preocupe em entender agora, se preocupe em memorizar isso para a prova por enquanto, tá? Depois a gente vai aprofundar isso. Mas já lembra disso para a prova. Essa nota técnica número 5 é proibida a dupla revisão, tá? Então, tá aqui luz verde para esses 2 detalhes da prova que você vai lembrar, tá bom, pessoal? Então, limites explícitos circunstanciais. O que é isso? Limite explícito circunstanciais. O que significa? Que em certas circunstâncias, tá certo? A Constituição não pode ser alterada. Estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal. Limites explícitos materiais. Em certas matérias não podem ser abolidas, como, por exemplo, as cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? Está aqui, ó. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Podem ser criados novos direitos individuais? Podem, nenhum problema. Podem ser criados novos direitos individuais, nenhum problema. Podem ser criadas novas cláusulas pétreas? Não, não podem ser criadas novas cláusulas pétreas, tá bom? Pode ser feita dupla revisão? Também não. Não se preocupe ainda o que é dupla revisão. Só se preocupe, né, em mentalizar isso aí por enquanto, tá? Que depois a gente vai aprofundar isso, tá? E a apostila toda pronta com aquilo que pode cair na prova. Caraca, professor, eu achava que direitos, poder constituinte era uma coisa fácil. Depende. É como eu sempre falo para vocês. As matérias são as mesmas. Poder constituinte vai estar lá no edital. Todo professor vai falar sobre o poder constituinte. A diferença está na profundidade que o professor vai abordar isso com o aluno. Tá bom, pessoal? Aprendam isso sempre, tá? Direitos e garantias, todo professor vai falar de direitos e garantias. A diferença vai ser a profundidade que ele vai abordar esse assunto. Todo professor vai falar sobre organização do Estado. A diferença vai ser a profundidade. O oceano na superfície é igual para todo mundo, tá, pessoal? O que diferencia é a profundidade. Tá certo, pessoal? Não esquece disso na hora da sua preparação a partir de agora, tá bom? Tranquilão, pessoal? Beleza, então matamos aqui mais outra questão boa para a nossa prova. Então, limites temporais, tá certo? Beleza? Temporais, tá? Ou seja, está ligado a tempo. Limites temporais, está ligado o quê, pessoal? A tempo. Algumas constituições vão dizer, durante certo tempo, não pode mexer nesta
Constituição. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Tá? Tá vendo? A Constituição do Império foi bem clara. Por exemplo, quando foi criada a Constituição do Império, lá na Constituição do Império estava escrito, olha, essa Constituição só pode ser mexida daqui a 4 anos. É o limite que é, pessoal, temporal. Vai depender de cada Constituição. Cada Constituição vai dizer o tempo que ela não pode ser mexida, né? A Constituição do Império, na época, foi bem interessante. Olha, está feita a Constituição. Durante 4 anos, não pode mexer nessa Constituição. Quando falar uma data, né, que vai proibir de mexer nela, a gente chama de limites do quê, pessoal? Temporais, tá bom? E vem o último limite, é o limite procedimental. Que troço é esse, pessoal? Você só pode alterar a Constituição se obedecer certo procedimento. Tá? E, professor, e qual é o procedimento para alterar a Constituição Federal? A Constituição Federal só pode ser alterada por meio de... O procedimento é esse, meio de emendas constitucionais. Ela só pode ser alterada por meio de emendas constitucionais. E a própria Constituição já diz que elas vão ser discutidas e votadas em cada casa do Congresso Nacional, as emendas em 2 turnos, considerada aprovada se obtiver 3/5 dos votos em cada casa do Congresso Nacional. Ou seja, pessoal, o que você tem que mentalizar? Porque a gente vai ter aula sobre processo legislativo, que não é hoje. O que você vai ter que lembrar? Que existe um procedimento para alterar a Constituição. Se for violado esse procedimento, vai ser inconstitucional essa mudança. E como se dá esse procedimento? O procedimento para alterar a Constituição, ele se dá via emenda constitucional, que vai ter que passar nas 2 casas do Congresso Nacional, votação em 2 turnos, e só vai ser aprovado se tiver 3/5 dos votos, tá certo, lá do Congresso. Então, esses aqui são os limites que você não pode mais esquecer. Tá aqui, ó. Você pode ver em forma de esquema, como nós montamos, tá certo? Beleza? Como vai ver em forma de texto e com os respectivos artigos, para você não perder a questão da sua prova, tá, pessoal? Para você não perder a questão da sua prova, tá bom? E aí vamos para o último limite. Qual o último limite? Esse aqui, ó, pessoal. Limite o quê, pessoal? Implícito, tá? Limite o quê, pessoal? Implícito. Que é isso? O limite explícito está escrito. Vocês aprenderam aqui, ó. Usa a memória visual de vocês. O limite explícito está o quê, pessoal? Escrito. O limite explícito está o quê, pessoal? Escrito. E o limite implícito? Ele não está escrito em lugar nenhum, mas ele existe. Olha aí, pessoal, a tela e usa a memória visual para matar a questão da prova. O limite explícito está escrito. Lá na Constituição nós aprendemos todos eles. Os circunstanciais, materiais, temporais e procedimentais. Já o limite implícito, ele não está escrito em lugar nenhum. Mas ele existe, professor? Existe. É tipo o pessoal que acredita em alma. Você não vê, quem acredita em alma, não vê, mas diz que ela existe. A mesma coisa é o limite implícito, tá certo? Implícito, ou seja, ele existe, mas ele não está escrito. Professor, como eu vou saber que ele existe? Através de uma interpretação da Constituição. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui, ó. Limites implícitos. Tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. Limites Só tira isso aqui. Volta aqui para a página. Limites implícitos, tá bem aqui, ó. Questão da nossa prova, beleza? Luz amarela. Ele existe, mas não está escrito. Aqui, ó. Limite explícito. Não estão expressos, ou seja, não estão escritos, mas decorrem dos princípios da interpretação da Constituição. Ou seja, a partir da interpretação da Constituição, eu chego neles. E quais são eles? Tá? O que cai direto na prova, pessoal? O que cai direto na prova, tá? Vou colocar aqui o que cai direto na prova, tá certo? Beleza? Vamos lá, ver o que cai direto lá na nossa prova.
E aqui, pessoal, eu coloquei aqui uma palavra mais técnica, mas eu vou colocar aqui uma palavra menos técnica para você matar a questão da prova. Por exemplo, titular e competência dos órgãos, tá certo? Órgãos e instituições. Tá aqui, ó. A competência dos órgãos e instituições. Tá aqui, ó, pessoal. Competência, isso aqui é o que cai direto na prova, pessoal. Competência dos órgãos e instituições, tá? Pessoal, olha só para a filmadora agora. Não para mais nada. Vamos lá, pessoal. Pode mudar as competências do STF? Não. Está escrito em algum lugar? Não, também. Mas como foi criado lá pelo Poder Constituinte originário, não pode mais ser alterado. Pode alterar as competências da Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público? Não, não pode, pessoal. Porque foi escrito lá quando foi criada a Constituição. E hoje isso não pode ser retirado. Está em algum lugar escrito? Não, mas isso é um limite implícito, tá certo, pessoal? Beleza? Pode mudar, por exemplo, a competência do Congresso? Não, pessoal, porque isso aí foi escrito lá em 88, isso é um limite implícito, não está escrito em lugar nenhum. Mas essa ideia da competência e da titularidade dos órgãos, isso não pode ser alterada, tá bom, pessoal? Beleza? E vocês são alunos técnicos, alunos que vão fazer provas, tem que lembrar disso. Certo dia, pessoal, aquilo que eu falo, estava rolando as correntes da internet. Pessoal, vocês não são teóricos de WhatsApp, nem de Facebook, nem de Instagram. Vocês são teóricos do que realmente é o correto em direito constitucional para acertar na sua prova, tá bom? E aí estava rolando lá na corrente das mídias sociais. Sabe o que estava rolando lá? Que ia mudar a competência do STF e aí assumir as competências o STM. Pessoal, que loucura é essa? Isso não existe. Isso é um limite implícito. Tá certo aqui, pessoal? Titular e competência dos órgãos não podem ser alteradas pelo Poder Constituinte derivado, pessoal. Tá aqui, ó. Não pode haver essa alteração jamais, tá bom? Pessoal, então você matou aqui mais uma questão da nossa prova, tá certo? O que mais que não pode ser alterado que cai na prova? Pessoal, tá? A forma, tá? Forma republicana de governo, tá certo? Tá? A forma republicana, tá aqui, ó. Republicana de governo. O Brasil é uma república e isso não pode ser alterado. Isso é um limite, o que, pessoal? Implícito, tá certo? A forma de governo republicana não pode ser alterada da nossa Constituição, tá bom, pessoal? Beleza, isso é um limite, o que, pessoal? Implícito, não está escrito em lugar nenhum, mas quando você lê o todo da Constituição, você chega a essa conclusão, tá bom, pessoal? Pronto, pessoal, matamos o tema Poder Constituinte, questões muito boas de provas, cai direto em prova de concurso, em prova do OAB, em prova aprofundada, você vai encontrar exatamente esses detalhamentos que vocês acabaram de anotar na sua apostila, tá, pessoal? E é isso que vocês vão aprender, guardar e levar para a sua prova a partir de agora, tá bom, pessoal? Beleza, tá certo? Então, aí tem algumas questões bem interessantes, ó. Tá certo? Para a gente poder começar a entender isso aqui, ó. Aqui, ó. Não é cláusula pétrea. Não é cláusula pétrea, tá certo? Beleza? Tá aqui, ó. O sistema presidencialista de governo. Ele não é cláusula pétrea. Tá aqui, ó. Por quê? Amanhã a gente pode ser parlamentarista? Pode. Agora, a proibição da prisão perpétua. É cláusula pétrea, pessoal. Forma federativa de Estado. É cláusula pétrea. Separação de poderes. Cláusula pétrea. Direitos e garantias individuais. Cláusula pétrea. O sistema presidencialista não pode ser alterado, a gente pode se tornar um país parlamentarista. Tá bom, pessoal? Tá aqui, ó. O poder que cria a Constituição do Estado-membro. Tá aqui, ó, para você mentalizar essa questão aqui. Essa primeira bateria é de mentalização, tá? O que cria a Constituição do poder do Estado-membro? Poder constituinte derivado decorrente. Tá aqui, ó, matando aqui outra questão da nossa prova, já mentalizando aqui, tá? Beleza. Professores faz questão de juiz, tá aqui, ó.
faz questão da OAB, faz questão de delegado, faz questão para procurador, faz questão para tudo, pessoal. Tá certo? Lembre-se disso, a gente tem que aprender o todo para passar na prova, tá bom? Beleza? Tá aqui, ó. Indique, entre outros institutos que se seguem, aquele que não encontra inserido explicitamente como cláusula pétrea, tá? Ou seja, ele quer saber aquilo que não é uma cláusula pétrea que está escrita. Direitos e garantias individuais está escrito? Tá. Ele quer saber o que não está escrito como cláusula pétrea. A forma de federativa de Estado está escrito como cláusula pétrea? Está. Sim. A separação de poderes está escrito como cláusula pétrea? Está. Sim. O voto direto, secreto, universal e periódico está escrito como cláusula pétrea? Sim. Lembra? Está. O que não está escrito? A República. Implícito. Cláusula pétrea. Então, você vai marcar essa aqui, ó. A República que não está cláusula pétrea, é um limite implícito. A República é um limite implícito, tá bom? Jordan, pode falar? Jordan ia falar alguma coisa? Tá certo? Beleza. A letra D não é limite implícito. Não, a letra D é um limite implícito, tá? Ele quer um limite implícito, tá bom? Beleza? Tranquilão, pessoal? Ok? Tá? Então, vamos lembrar disso aqui na nossa prova. Tá aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Indique, entre outros institutos, que se segue aquele que não é explícito. Ou seja, então ele quer um implícito. O implícito é o regime republicano. Olha lá o nosso esquema lá em cima. Aqui, ó. Limite implícito. Tá bem aqui, ó. Limite implícito é a... Olha que limite implícito. Tá bem aqui, ó. Limite implícito. Tá certo? Deixa eu colocar aqui em caixa alta para você lembrar bem. Tá certo? Negrito. Limite implícito. Tá? Questão de prova, como eu disse para vocês, a forma republicana de governo. República é um limite, não pode ser alterado, mas é um limite explícito? Não, é um limite implícito, tá bom? Beleza, tranquilão? Ok. Então, já matamos aqui essa questão da nossa prova, né? Para vocês começarem a entender como elas são formuladas, tá bom? Beleza? Então, tá aqui o limite implícito, tá bom, pessoal? Marque certo e errado. Vamos lá agora para a gente, viu? Viram questão para juiz, questão para OAB, questão para delegado, questão para agente da Polícia Federal, tá certo? Vamos lá. Olha só. Marque certo ou errado. Vamos lá. Poder constituinte originário está sujeito a... Opa, limite. Errado, porque o poder constituinte originário, ele é o quê, pessoal? Ele é igual a TIM, ilimitado. Então, por isso que está errado. Poder constituinte derivado, tá? Ele quer saber do derivado aqui, bora ver o que ele vai falar do derivado. Está sujeito, do ponto de vista do direito interno, a certas limitações. Beleza, até aqui está beleza. Poder constituinte derivado está sujeito a limitações, cuja observância pode ser aferida por meio de controle de constitucionalidade. Exatamente certo. Se o poder constituinte derivado fugir dos limites, a DIN na cabeça dele, ação de controle de constitucionalidade na cabeça dele. Então, está certa essa parte aí. Poder constituinte instituído. Professor, que maconha é essa? Que meruídra é essa? Tá? Tá aqui, ó, para você aprender. O que é um instituinte? Derivado. Instituído, de segundo grau, é o derivado. Tá certo, pessoal? Poder constituinte derivado, né? Nós temos o poder constituinte, beleza, originário, e temos o poder constituinte o quê, pessoal? Derivado, tá certo? Aqui, ó, bora voltar lá em cima. O professor estava lá em cima, estava, pessoal. Bora lá ver? Aqui, ó, nosso esquema. Aqui, ó. Poder constituinte originário, poder constituinte o quê, pessoal? Derivado. Professor, mas estava lá também, na nossa posta estava. Poder constituinte derivado. Está aqui, ó. Aqui, ó. Poder constituinte derivado. Está aqui, ó. Pode ser chamado também de segundo grau. Tá aqui, ó. Porque eu não quis encher a cabeça de vocês de informação, senão vocês iam fugir daquilo que era o principal. Ele pode ser chamado de secundário. Olha só as outras palavrinhas de prova. Pode ser chamado de relativo ou pode ser chamado de
limitado. Tá certo, pessoal? Beleza? Ou também pode Professor, ser com licença. pode falar instituído. Isso é uma nomenclatura que os doutrinadores usam Usam. para diferenciar um do outro, né? Mas o conteúdo é o mesmo, né? É o conteúdo São mesmo. sinônimos. Tá? Eu ensinei para vocês o tempo todo poder constituinte derivado, não é isso? Se eu usasse todas essas palavras, A gente ia ficar eu doido. ia fugir daquilo que eu queria que vocês já aprendessem logo. Só que agora que vocês já aprenderam, agora lembra que tem esse nomezinho também, né? Que pode ser chamado de segundo grau. Opa, tá falando derivado. Secundário, tá falando derivado. Relativo, do derivado. Ou ele pode chamar de instituído, que é também derivado. Entendeu agora, pessoal? Só uma questão de nomenclatura, tá bom? Então, vamos lá para a questão da prova. Olha só o que ele falou aqui na questão da prova. Tá? Olha aqui a questão da prova. O poder constituinte instituído... O aluno Juninho chorou aqui, pessoal. O aluno Juninho chorou, já se perdeu. Já entrou em desespero. Você não. Aluno bom, que está perto de meia-noite estudando, numa segunda-feira que começou antes, você já sabe que ele está falando do derivado, tá certo? E o poder constituinte derivado não pode produzir emenda constitucional na vigência de intervenção federal, certo, pessoal? Lembra lá que a Constituição não pode ser alterada, não pode ser emendada durante a intervenção federal, tá certo, pessoal? Beleza, tranquilão, então você já mata a questão da sua prova. Você já mata a questão da sua prova aqui, pessoal. Tá vendo, pessoal? Tranquilão, você não perde jamais a questão da tua prova a partir de agora. Entendemos agora, pessoal? Beleza? É aquilo que a gente aprendeu, do poder constituinte derivado. Não pode alterar a Constituição, não pode mudar a Constituição durante a intervenção federal, estado de defesa. Aí, qual a palavrinha que ele usou? Aqui na questão, instituído. Só que você agora já sabe que esse aqui é o derivado. Tá certo, pessoal? Beleza, é a mesma coisa. Tranquilão, pessoal? E também isso aí é chamado de quê, pessoal? Limites ao poder constituinte derivado explícito, porque está escrito lá na Constituição Federal, circunstancial. Tá certo, pessoal? Também poderia usar esse nome. Eu vou até colocar aqui, para ficar bonito para você. Tá certo? Tá certo? Limite explícito circunstancial. Tá aqui, ó. Beleza? Tá aqui a anotação circunstancial. Tá certo? Beleza? Tranquilão? Ok? Então tá aqui, ó. Limite. Que troço é esse? Eu não quero esse negócio assim. Por que ele tá fazendo isso? Ah, tá aqui. Pronto, o limite o quê, pessoal? Circunstancial. Tá certo, pessoal? Beleza. E a questão tá certa. Tranquilão, pessoal? Conseguimos compreender isso para a nossa prova? Vamos lá. Diz aí, eu quero ver no chat. Tá bom? Beleza? Tranquilão para vocês conseguirem matar essa questão da prova. Certo? Estão conseguindo entender? Tranquilão? Tá vendo? Pessoal, tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo para vocês. O cara fala lá... Poder constituinte, não vou assistir essa aula que é fácil. Cuidado, pessoal. Calça a sandália da humildade e assiste a aula. Talvez, em algum momento, vocês leram sobre o poder constituinte, tá certo? E o professor não aprofundou isso com vocês. E aí, chega na hora da prova, tá? Aí não tem jeito, tá certo? Beleza? Tá certo? Aí não tem jeito. Aí perde a questão da prova, que não é o caso de vocês que estão até essa hora, né? Não estão até essa hora, né? Assistindo a aula, então vocês vão acertar a questão da nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza, tá? Vamos lá. Poder constituinte derivado não pode abolir nenhum direito previsto na Constituição. É errado isso aqui, pessoal. Tá? Não pode abolir nenhum direito. Pessoal, errado. Professor, pode abolir direito? Pode. Ele não pode abolir direito que está na cláusula pétrea. Mas outro direito que não está na cláusula pétrea, pessoal, pode. Tá certo? Por isso que está errada essa questão da nossa prova. Tá bom, pessoal? Beleza. O Ari falou, minha sandália nem é da Grandene, né? Tranquilão. Pronto. Tá certo? Beleza. Olha só, pessoal, pega... Por isso que eu falo, pessoal, a maldade da prova. Tá certo? Olha a maldade da prova aqui, ó. Que é só para aluno que está até essa hora estudando mesmo, pessoal. Não tem jeito. Concurso é para quem está estudando. Tá aqui, ó. Derivado, não pode abolir nenhum direito. Pode, pessoal. Abolir direito, sim, pode.
ele não pode abolir é direito que está previsto em cláusula pétrea, tá certo? Olha só o detalhamento aqui da nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza, matando aqui mais uma questão da nossa prova. Vamos lá. Letra E, tá certo? Tá? Vamos lá. Letra E. Originário condicionou a aprovação, o poder constituinte originário, quando criou lá a Constituição. O que ele fez? Tá? Ele condicionou, tá certo? A aprovação de emendas à Constituição a um determinado quórum especial. Sim, lembra lá? Qual quórum? Para aprovação das emendas. A aprovação das emendas depende de 3/5. E a sanção do Putestanga, aqui é o que matou a questão da prova. Emenda constitucional não vai para a mão do presidente, pessoal, tá? Beleza? Emenda constitucional não passa na mão do presidente para a sanção. O que passa na mão do presidente para a sanção são as leis. Então, a questão está o quê, pessoal? Errada. Professor, mas pelo amor de Deus, isso aqui... Pessoal, não se preocupa, nós vamos ter uma aula chamada Processo Legislativo, e aí a gente vai aprofundar esse detalhe aí na sua prova, não se preocupe, tá bom? Beleza? Tranquilão? Então, agora vocês já não erram mais, tá, pessoal? Vocês não errarão mais, que vocês vão ver, vão depois acompanhar de novo essa aula, tá? Vão fazer o exercício de novo, tá certo? Vamos lá? Então, aí você não erra mais as questões da sua prova, tá bom? Olha aí, uma questão agora para defensor público. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Defensor público, tá aqui, ó. Não confundir titular do Poder Constituinte com o exercente. Certo, pessoal? Não se confunde, não. Porque quem é o titular? Vocês aprenderam. Quem é o titular é o povo. Vocês aprenderam. Titular do Poder Constituinte é o povo. Lembra lá nosso esquema, nosso primeiro esquema? O exercente. Assembleia, por exemplo, constituinte. Então, não se confunde. São coisas diferentes, tá? Aqui Assembleia Constituinte. Então, são coisas diferentes. Então, aqui está certo. O item 1 está certo e realmente não se confunde, tá bom? Então, Professor, se o item 1 está certo, bora aprender por eliminação também? Se eu já sei que o item 1 está certo, a letra B está... Você elimina, porque ela não trouxe o item 1 como certo. Então, você vai ter que eliminá-la, tá? A letra C trouxe o item 1 como certo? Não. Então, você vai ter que eliminá-la, porque se o 1 está certo, tem que ter um 1 aí no meio dessa história. Tá bom, pessoal? Beleza? Bora lá ver outra. Outro item. Vamos lá. O poder constituinte decorrente... Opa, o que é o poder constituinte decorrente? Cria a Constituição do Estado membro. E ele está dizendo que altera o texto constitucional. É errado, pessoal. Quem altera o texto constitucional é o poder constituinte reformador, que altera o texto constitucional. Então, já sei que a 2 está errada. Então, eu já sei que a 2 está errada. Se a 2 está errada, então você tem que cortar a letra C. Viu, pessoal, como a gente aprende com a lógica também exercícios, tá certo? E aqui fala, as 4 alternativas estão corretas. Opa, se você está me dizendo que a 2 está errada, essa também você tem que cortar. Então, pessoal, só sobrou a letra A, sem medo de ser feliz. Tá aqui, ó. Nem li o restante, mas só com aquelas 2 informações eu chegaria na resposta certa. Tá vendo, pessoal? Também é outra técnica para fazer exercício. Saber como eliminar. Tá certo, pessoal? Vocês viram que eu nem li tudo, tá certo? Mas, né, eu já vi, né, que, né, a resposta certa vai ser a letra A. Professor, então o erro da questão do item número 3. A Constituição prevê expressamente os poderes de emenda e revisão como técnicas permanentes. Errado, pessoal. A emenda, ela é permanente. Sempre vai se mudar a Constituição por emenda. A revisão, lembra que eu falei, foi lá no passado, lá em 93, fez a revisão, agora não pode mais usar a revisão. Por isso que o item 3 está o quê, pessoal? Errado, tá bom? Beleza. A revisão foi algo temporário, tá certo? A revisão foi algo temporário e não algo permanente, tá bom? Beleza.
E 4, mediante a adoção expressa de núcleo de matérias imunes ao poder de emendar, a Constituição aboliu as chamadas... Opa, a Constituição aboliu as chamadas limitações materiais implícitas? Não, pessoal, eu falei para vocês que tem as implícitas. Existem as limitações implícitas, tá certo? Então, aqui está dizendo que não tem. Então, aqui está errado também. Tá bom, pessoal? Beleza pura. Matamos aqui a questão da prova, pessoal. Matamos aqui a questão da prova. Depois vocês vão fazer, né, essas outras questões que eu deixei aqui para vocês treinarem um pouquinho. Tá bom? Certo? Beleza? Deixei aqui umas para vocês treinarem um pouquinho, tá? E aí a gente termina a nossa aula de hoje, né? Já deu meia-noite, tá certo? Beleza? Terminamos nosso tema Poder Constituinte. Hoje, dia 22, né, de novembro, segunda-feira, né? Cumprimos o nosso papel da segunda-feira, tá bom? Não esqueça que amanhã tem aula. Amanhã, terça-feira, tem aula, certo? Aula de Direito Penal, tá bom, pessoal? Amanhã vamos trabalhar a aula de Direito Penal. Pessoal, não deixa acumular material, pessoal, tá? Beleza? Não deixa acumular material, tá? Acompanha. Tô cansado, professor, tá difícil, tá certo? Mas não pode deixar acumular. Assista a aula depois, assista no outro dia de manhã, se acontecer alguma emergência e não deu para assistir, se a internet estava ruim, mas não deixe de assistir a aula, pessoal. Não tem jeito, senão vai acumular muita coisa, tá? Nós temos muito detalhamento em todas as matérias. Pessoal, pensa bem, é roer o osso agora para depois comer o filé. Se você assistir a aula todo dia, se sacrificar agora, pessoal, depois vai ser muito tranquila a nossa revisão final, tá certo? E ali você vai garantindo o seu lugar ao pódio, tá certo, pessoal? Beleza, deixa para o aluno Juninho se desesperar, pessoal. Deixa para o aluno Juninho entrar em pânico, porque ele vai correr atrás só quando sair o edital, ele vai correr atrás, tá certo? Quando já for tarde demais, que não é o caso de vocês, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Um grande abraço para vocês e bora continuar a nossa luta.